se o comprador não realizar inspeção e notificação, há ainda uma pequena salvaguarda em proteção ao comprador contra o vendedor de má-fé, que é a salvaguarda do artigo 40. Tem também o 44, mas como eu estou respondendo só a pergunta, o que diz o artigo 40? O artigo 40 diz o seguinte... só um segundinho. O vendedor não poderá invocar as disposições dos artigos referentes à notificação e inspeção se a desconformidade referir-se a fatos dos quais sabia ou que não poderia ignorar e que não tenham sido revelados ao comprador. Esse é um padrão que, se analisado do ponto de vista literal, faz perder completamente a função da obrigação de notificar, de inspecionar e notificar, porque imediatamente o vendedor sabe qual é o bem que ele está enviando para o comprador. Então, tem um caso que é o Beijing Press, que basicamente o que aconteceu foi o seguinte: construíram uma máquina e nas especificações técnicas da máquina tinha uma peça que deveria ficar nessa máquina. Essa peça foi trocada por outra pelo vendedor e foi trocada com uma gambiarrazinha. É por isso que tinha uns parafusozinhos mesmo segurando, tentando fazer tinha uns buracos a mais. Realmente fizeram uma gambiarra para poder fixar essa peça. Passados 4 anos da entrega da máquina, o vendedor, a máquina deu problema. E aí nós teríamos o seguinte problema. Pelos artigos 38 e 39, 2 anos é o prazo absoluto máximo se não tiver garantia contratual. O artigo 40, que é esse que eu acabei de ler para vocês, o vendedor sabia, faz com que não se aplique o 38 e 39, inclusive não se aplique o prazo de 2 anos. Então, a discussão toda era saber se o vendedor sabia. E o Tribunal Arbitral, a Câmara de Estocolmo, fez uma análise extremamente interessante e disse o seguinte: não é qualquer conhecimento do vendedor que pode evocar o artigo 40 por razões óbvias, senão o artigo 38 e 39 perderiam a sua absoluta função de existir. Eu preciso, e aí ele discute um pouquinho quais são as possíveis causas, fraude, má-fé, gross negligence, mas ele acaba terminando na seguinte análise. Para que se aplique o artigo 40 e se tornem desnecessárias obrigações de notificação e inspeção, aliás, que faça com que a não notificação, a não inspeção deixem de ter consequência jurídica, o critério jurídico é o seguinte: desconsideração consciente de fatos visíveis aos olhos e que são de evidente relevância à não conformidade. É um padrão extremamente alto. Repito, desconsideração consciente de fatos visíveis aos olhos e que são de evidente relevância à não conformidade. E mais interessante ainda foi o raciocínio construído pelo Tribunal Arbitral para chegar à conclusão final. A máquina tinha uma gambiarra dentro da máquina. Isso, por si só, segundo o tribunal, não era suficiente para dizer que o artigo 40 seria aplicável. Ele disse, olha, da análise dos fatos não há discussão. Os caras fizeram aqui um negócio de qualquer jeito, tem alguns buracos de parafuso a mais, reforçaram, sabiam que estavam colocando uma peça aqui que não era para colocar. Mas eu não posso, só por isso, dizer que se aplica o artigo 40. O que a gambiarra vai fazer, nesse caso, é inverter o ônus da prova. Constatada a gambiarra dentro da máquina, passa a ser do vendedor o ônus de provar que a desconformidade não foi por ele conscientemente desconsiderada. E aí esse caso acabou sendo decidido que, por aplicação do princípio jurídico da gambiarra, com a inversão do ônus da prova, o vendedor não conseguiu se desvincular do seu ônus e aplicou-se ao caso o artigo 40. Mas o interessante desse caso é a montanha que se precisa subir para poder chegar no artigo 40. Então, volto à recomendação da inspeção e notificação tem que ser, de fato, a prática comum. Obrigado pela pergunta.